Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Amados, nessa madrugada eu quero falar de um tema, tá? Que se chama dependência. Até coloquei aqui, ó, dependência. Dependência de quê, irmãizada? Dependência de Deus, tá? Vamos ler, amados, para não ficar só nas minhas palavras, lá no livro de Números, no capítulo 9, e o versículo 15, o 16 e o 17, tá? Depois 22 e 23. Ó, no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estavam sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo, até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas, sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam seu arraial. Agora o 22. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha, por 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, permanecendo sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. Alçando-se ela, partiam. Conforme o dito do Senhor se alojavam, e conforme o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, conforme o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Amados, que referência é essa aqui que eu estou lendo? Depois que o povo saiu do Egito, né, o povo de Israel, foi liberto da escravidão do Egito, eles entraram no deserto, certo? E ali, eles começaram a se guiar pela presença de Deus. Olha que interessante. Quando a presença de Deus caminhava, eles caminhavam. Quando a presença de Deus parava, eles paravam. E como é que se identificava essa presença de Deus? De dia, né? A presença de Deus se apresentava para eles no formato de uma nuvem, porque no deserto é muito quente, né? Durante o dia. Então, aquela nuvem trazia para eles refrigério e eles sabiam que aquela nuvem era a presença de Deus. Veja bem. E à noite, né? A presença de Deus se apresentava como uma coluna de fogo, né? Porque de noite é muito frio. Então, de dia é um calorão infernal, né? E de noite é muito frio, entende? É um frio, assim, congelante. Então, como que Deus fazia? Deus protegia eles de dia do calor intenso, né? E de noite protegia eles do frio, né? Através daquela coluna de fogo. Então, trazendo para os nossos dias, né? Amados, você sai do Egito, você recebe promessas de Deus, tá? Você sai do mundo, vem para Cristo, certo? Recebe promessas de Deus. E aí você começa a caminhar rumo a essas promessas, certo? Então, você vai passar pelo deserto, tá? E nesse deserto, quando chegar o momento, assim, que você passar por uma provação muito forte, ou seja, quando o calor, né, exorbitante do deserto começar a castigar você, a presença de Deus vai trazer para você refrigério e alívio, né? E quando a tua fé quiser esfriar, né, a ponto de congelar, a presença de Deus, né, a presença do Espírito Santo de Deus vai se apresentar para você em forma de fogo, né, para avivar você, para acrescentar a sua fé. Então, tá bom, amados? Vamos continuar com o nosso tema, que é dependência, né? Nós vimos que quando o povo de Israel conseguiu se livrar da escravidão do Egito, né? Entraram no deserto
E ali a presença de Deus, né, guiava eles de dia e de noite, né? De dia, como uma coluna, como uma nuvem, né? Que não deixava o sol castigar eles, e de noite era uma coluna de fogo, né? Que aquecia eles. Olha só que interessante. Eles não saíam sem a presença de Deus. Veja bem, que lição importante. Porque a gente faz tantas coisas, né, amados? E a gente, às vezes, quer seguir o nosso rumo, o nosso caminho, né? Aquilo que a gente decide no nosso coração, aquilo que a gente intenta na nossa mente, né? E às vezes dá tudo errado, né? E a gente volta para Jesus e diz: Jesus, eu fiz assim, assim, assado, e deu tudo errado, e agora? Né? Só que, amados, se a gente tivesse pedido para Jesus primeiro como fazer e o que fazer, e qual era, né, a vontade dele, qual era o caminho que ele estava nos apontando, a gente não teria se decepcionado, né? Então veja só, que lição interessante. Eles não saíam do lugar sem a presença de Deus, ou seja, eles dependiam completamente da presença do Senhor, da direção de Deus. Olha só, uma dependência verdadeira eles tinham, né? Quando entramos por caminhos sem a presença de Deus, é perigoso. Ah, sim, porque nós estamos longe da proteção. Quando nós estamos próximos daquele que nos protege, né? O mal nem chega perto de nós, né? Agora, quando a gente sai para longe daquele que nos protege, é como que fosse um menino de rua, né? Se você tá perto do seu pai, né? Aquela criança tá perto do seu pai, que o protege, né? Ninguém pode fazer nada para aquela criança, Deus o livre, ela tá perto do pai, ela tem a proteção. Se alguém tentar fazer qualquer coisa para aquela criança, né? O pai se levanta e enfrenta, né? Agora, se essa criança se afasta desse pai, que vai para bem longe dele, né? E ele não tem mais essa proteção, ele está sujeito a todo e qualquer tipo de violência, de maldade, de perigos, né? E assim somos nós, porque nós somos como crianças, né? Espiritualmente falando, por mais que a gente estude, que a gente tenha muito conhecimento, que a gente, enfim, né? Que a gente ore, que a gente jejue, que a gente consagre, que a gente amadureça espiritualmente falando, né? Amados, nós nunca vamos ser adultos espiritualmente falando. Nós vamos ser sempre como crianças, porque existem mais mistérios entre a terra e o céu do que nós possamos imaginar, né? Então, quando a gente se afasta daquele que cuida de nós, que é Deus, né? Nós somos como crianças, né? Expostas a todo e qualquer tipo de problema, né? Todo e qualquer tipo de ataque, principalmente no mundo espiritual, né? Que são coisas assim tão sutis que às vezes a gente nem percebe, né? Que aquilo ali é no mundo espiritual. Às vezes a gente pensa, ah, fulano não gosta de mim, olha só tudo que tá fazendo para mim. E às vezes a pessoa nem percebe que aquilo ali é no mundo espiritual, né? Aquela pessoa está sendo influenciada por um demônio, por um espírito maligno para nos atormentar, né? Para nos ferir, nos fazer mal, enfim, né? Mas o que é isso? É o se afastar de Deus, é o se afastar daquele que nos protege, né? Então que nós possamos ter o povo de Israel, né? E essa passagem que a gente leu aqui como um exemplo e como um incentivo para nós, né? Que nós possamos dizer, Senhor, nós não vamos sair do lugar sem a tua presença. Então, quando a presença de Deus nos acompanha, né? Nós vencemos os inimigos que se levantam contra nós. Um exemplo disso é Davi e Golias.
Veja que a presença de Deus estava na vida de Davi. Davi estava seguindo as ordens de Deus, né? Ou seja, ele estava seguindo o caminho que Deus havia apontado para ele, ok? E quando nós estamos na direção certa, no centro da vontade de Deus, a presença de Deus é na nossa vida, tá? Então, o que que acontece? Davi não tinha ido ao acampamento dos israelitas, né, para matar um gigante. Ele foi lá para levar umas marmitas para os irmãos deles. Para os irmãos dele. Só que, quando ele chegou lá, ele se deparou com aquele gigante. E ele estava afrontando o povo de Israel. E ali ele se doeu, né? Ele disse, não, mas o povo de Israel é o povo de Deus. Como que esse gigante está afrontando o povo de Deus? Entendeu? E daí, quando ele decidiu comprar aquela guerra, né? Em nome do Senhor, ele foi vencedor, né? Ou seja, a presença de Deus estava na vida dele. Porque veja bem, ele disse para o gigante assim, você vem contra mim com paus, com lança, né? Com espada, com escudo, e eu vou contra você, no nome do Senhor. Então ele tinha certeza que a presença de Deus era na vida dele. Veja bem, ali ele derrotou aquele gigante. Porque para ele, aquele gigante não era nem inimigo dele. Aquele gigante era inimigo de Deus, era inimigo do povo de Deus. Tá? Veja bem, veja que mistério que tem nessa história. Tá? Então, a presença de Deus nos acompanha. E quando ela nos acompanha, vencemos os adversários. Né? Que adversário é esse? Adversário de Deus, adversário do povo de Deus, né? Quando a presença de Deus vai conosco, não precisamos lutar. Deus luta por nós. Ele nos prepara para o seu objetivo e, no momento certo, derrota nossos adversários por nós. Exemplo, Davi e Saul. Amados, veja bem, Davi tinha sido ungido a rei, né? Ele sabia que ele seria o rei de Israel. Sabia que Deus tinha rejeitado Saul, mas ele não se levantou contra Saul. Ele não foi lá e matou Saul e tomou o trono. Não. Ele sabia que a presença de Deus era na vida dele e que no momento certo, determinado por Deus, isso aconteceria. Veja bem, isso é ter intimidade com Deus. Isso é caminhar com Deus. Isso é caminhar na presença de Deus. Analise a quantia que o Saul enfrentou Davi, fez arruaça para ele, perseguiu, tentou matá-lo, né? Quanta coisa ele fez para Davi e Davi não se levantou contra ele. Por quê? Porque ele tinha certeza que a presença de Deus era na vida dele e que no momento certo Deus faria acontecer, né? Aquilo que Deus tinha prometido para ele, ele sabia que Deus faria acontecer. E no momento certo, Deus fez acontecer mesmo. Quando Davi estava pronto para o trono, né? O que Deus fez? Deus derrotou Saul, ou seja, Deus retirou Saul do trono. Veja bem que aqui tem um mistério, né? Olha só que interessante. Tá? Então, quando você tem a presença de Deus, você não precisa se levantar e lutar guerras, né? Que não são para você lutar, são para Deus lutar, né? Então, se você tem a presença de Deus, você sabe que é Deus que vai lutar as suas guerras. Isso é o quê? Dependência. Tá bom, amados? Bom, amados, eu quero orar, tá? Com vocês. Mas antes eu quero falar só mais um pouquinho, tá? A respeito desse tema dependência. Como que nós vamos buscar a presença de Deus?
Você sabe como ter a presença de alguém na sua vida? Sabe? Se relacionando com ela. Se você não falar com essa pessoa, né? Se você não ter uma amizade, você não tiver intimidade com essa pessoa, né? Não tem como você ter a presença dela na sua vida. Então, para que você tenha a presença de Deus, né, na sua vida, o que você precisa fazer? Orar, consagrar, viver uma vida de santidade, né? Fazer aquilo que agrada ao Senhor, louvar a Deus, agradá-lo, né? Fazer coisas que o agradem, né? Porque quando você quer ter a companhia de alguém, de uma pessoa, você faz o quê? Você faz um agradinho, né? Então, se você quer agradar o Senhor, você precisa orar, jejuar, ler a sua palavra e viver uma vida de santidade, né? E aí você vai agradá-lo, você vai ter uma intimidade com ele, você vai ter um relacionamento com ele e você vai ter a presença dele na sua vida. Tá bom, amados? Vamos orar? Soberano e eterno Deus que estás nos céus neste momento, Pai. Nós nos colocamos na Tua presença, Papai amado. Aleluia. Porque nós queremos admitir, Pai, nessa madrugada, que nós somos dependentes, Pai, de Ti. Dependentes do Teu amor, dependentes da Tua misericórdia, do Teu carinho, da Tua compreensão. Aleluia. Nós somos dependentes da Tua presença, nós somos dependentes do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça. Aleluia. Nós dependemos de Ti, Senhor amado, para respirar, para viver. Aleluia. Dependemos de Ti para poder enfrentarmos, Pai, os problemas do dia a dia. Nós dependemos de Ti, Senhor amado, para tudo, Pai, aqui na terra. Aleluia. Pai, nós queremos Te pedir, Senhor amado, nesta madrugada, que o Senhor venha nos orientar, aleluia, assim como você orientava o povo de Israel, que você colocava de noite, aleluia, uma coluna de fogo em volta deles, e de dia, Pai, era uma nuvem que ia sobre eles. Pai, nós te pedimos essa nuvem que venha nos trazer refrigério, Pai, durante, Senhor querido, o nosso dia escaldante, as provações que passamos, Pai, aleluia. Nós te pedimos, Pai, teu refrigério, a tua presença que traz refrigério, Pai, para o teu povo. Pai, e de noite, Pai, quando começar a esfriar a nossa fé, quando o vento bater gelado, aleluia, nas nossas almas e quiser esfriar, quiser congelar nossa fé, nós te pedimos, envia fogo consumidor, envia fogo do Espírito Santo sobre a nossa vida, nos aviva, aleluia, nos alegra. Oh, meu Deus e meu Pai, nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos viver na dependência desse Deus, aleluia, desse Deus que tudo pode, que tudo é, que tudo tem para nos dar, aleluia. Pai, eu te peço todas essas coisas em nome de Jesus, porque a Tua palavra me diz que tudo que eu te pedi em nome de Jesus vou receber. Então eu te peço todas essas coisas em nome do Cristo Nazareno, aleluia. E eu te agradeço, papai, pela resposta da minha oração. Amém. Amados, que nós possamos ter essa presença maravilhosa de Deus nas nossas vidas, né? E que nós possamos depender dele todos os dias da nossa vida. Amém, amados. Deus abençoe minha vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos nós. Amém.